Muitas vezes a vida nos coloca diante de momentos em que parece que o céu se cala. O coração clama, a oração sobe, mas o silêncio de Deus soa mais alto que qualquer resposta. É nesse cenário que muitos se perguntam: será que Ele ainda me ouve? Será que ainda existe esperança para mim? É justamente nesse silêncio que a fé é provada e que o poder de Deus começa a se revelar de maneira surpreendente. Porque, mesmo quando tudo parece parado, a presença de Jesus continua viva, trazendo paz e sustentando cada passo. Ele não se afasta, apenas nos prepara para enxergar além do que nossos olhos naturais alcançam. O título, Maior é Jesus em mim, não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade que pode transformar a sua maneira de enfrentar as lutas da vida. Quando entendemos que a autoridade de Cristo habita em nós, descobrimos que nenhuma prova, nenhuma perda e nenhuma adversidade é capaz de roubar a nossa esperança. Talvez você esteja justamente em um desses dias, em que as perguntas parecem mais fortes do que as respostas. Mas hoje, quero te convidar a mergulhar comigo na palavra de Deus e a enxergar luz, revelação e vitória em meio às dificuldades. Porque mesmo no silêncio, Deus continua falando de maneiras que talvez você ainda não percebeu. Prepare o coração, porque o que vamos compartilhar aqui não é teoria distante, mas experiência real de fé, confiança e rendição. O Senhor quer trazer restauração, liberdade e alegria para você. E acredite, ao final dessa mensagem, você vai perceber que nunca esteve sozinho. Antes de mergulharmos nos ensinamentos e nas reflexões, quero te convidar para fazer uma oração. Este é o momento de entregar nossas dúvidas, medos e expectativas nas mãos do Senhor, pedindo que sua luz, sua presença e seu poder transformem cada área da nossa vida. Respire fundo e permita-se sentir a proximidade de Jesus. Senhor amado, venho diante de Ti, reconhecendo Tua soberania e a grandeza do Teu poder em minha vida. Obrigado por habitar em mim e por me conceder a esperança que supera qualquer silêncio ou dificuldade. Que meu coração esteja sempre disposto a obedecer e confiar na Tua autoridade. Pai, fortalece minha fé, diante das provas e perdas que surgem no caminho. Ensina-me a não temer, mas a viver pela fé, sabendo que maior é aquele que está em mim do que qualquer adversidade. Que cada decisão e cada passo reflitam Tua luz e Tua presença. Senhor Jesus, que Tua presença transforme minha mente, meu coração e minhas atitudes. Restaura-me onde estou ferido, traz alegria e liberdade onde existe dor, e guia-me para viver em plena entrega, sempre em sintonia com Teus planos e promessas. Deus de misericórdia, ajuda-me a perceber que até o Teu silêncio carrega aprendizado e preparação. Que eu possa confiar em Teus caminhos, rendendo-me totalmente e reconhecendo que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Pai querido, peço coragem para seguir em frente, ousadia para viver minha fé de forma ativa e discernimento para perceber Tua revelação em cada detalhe. Que minha vida seja um reflexo do Teu poder, da Tua paz e da Tua alegria abundante. Em nome de Jesus, amém. Com o coração renovado e fortalecido por essa oração, estamos prontos para compreender mais profundamente o poder de Deus em nós. Vamos explorar juntos como a fé, a esperança e a presença de Jesus podem transformar nossa vida diária e nos conduzir à vitória. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1 e versículos 18 a 23, faz uma oração poderosa pela igreja, pedindo que os olhos do coração sejam iluminados para compreenderem a esperança da chamada de Deus. Ele não fala apenas de bênçãos materiais, mas de algo mais profundo, luz espiritual e revelação para enxergarmos quem realmente somos em Cristo. Essa oração continua atual e necessária para nós, hoje. Paulo desejava que cada cristão tivesse convicção do futuro glorioso que o Senhor preparou. A esperança em Cristo não é vaga, mas firme, porque está baseada na vitória da ressurreição. Ele pediu para que entendêssemos a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus agindo em nós.
Não é um poder distante, mas presente, acessível, transformador. Quando olhamos para a vida prática, percebemos que muitos ainda caminham como se estivessem no escuro. Há pessoas cheias de medo, insegurança e dúvidas sobre o amanhã. A oração de Paulo nos lembra que temos acesso à luz e à revelação, capazes de renovar a mente e encher o coração de confiança, mesmo diante de provas e perdas. É como se ele dissesse: vocês não estão sozinhos. Existe esperança e há poder disponível em Cristo. E essa esperança não é apenas para um futuro distante, mas também para o agora, para os dias em que enfrentamos o silêncio de Deus. É nesse contexto que a soberania do Senhor nos sustenta e a presença de Jesus nos garante paz e alegria, mesmo em meio às tribulações. Portanto, ao começarmos essa jornada, precisamos declarar sinceramente, para deixar que essa mesma oração se cumpra em nós. Que cada palavra de Efésios seja um convite para experimentar vitória, restauração e liberdade. Porque, quando entendemos a autoridade de Cristo, a nossa fé se fortalece e descobrimos que nada pode nos separar do seu amor. Paulo deixa claro que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Não é apenas uma força simbólica, mas o poder real de Deus, capaz de transformar circunstâncias e corações. Esse poder não depende de nossas emoções ou condições externas, mas da autoridade de Cristo que reina acima de tudo. Quando paramos para refletir, percebemos que, muitas vezes, subestimamos essa verdade. Diante de lutas, corremos para soluções humanas e esquecemos que o poder do Espírito Santo está disponível em oração. Quantas vezes buscamos conselhos, livros e até estratégias humanas, mas não dobramos os joelhos diante de Deus? A chave da vitória está justamente aí. A autoridade de Cristo é superior a todo governo, poder e domínio. Isso significa que não existe enfermidade, crise financeira, perseguição ou mesmo guerra espiritual que possa limitar o agir do Senhor. Esse entendimento nos dá confiança em dias turbulentos, porque sabemos que não dependemos apenas de nossa força, mas da soberania de Deus. Na prática, esse poder se manifesta de formas simples e grandiosas. Pode ser na restauração de um casamento, na cura de uma enfermidade, no consolo em meio a uma perda ou na paz inexplicável em momentos de dor. Quando confiamos, mesmo em silêncio, Deus age em detalhes que somente Ele poderia realizar. Esse é o poder que muda histórias. Por isso, precisamos viver com a consciência de que não somos frágeis e indefesos. A presença de Jesus em nós é maior do que qualquer adversidade. O poder que ressuscitou Cristo não é passado, mas realidade presente. Ele está em nós, sustentando, fortalecendo e conduzindo cada passo, rumo à vitória. O apóstolo João nos lembra: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa verdade é um escudo para o coração nos dias de batalha. Quando olhamos para as tribulações, parece que somos pequenos e indefesos. Mas, quando olhamos para Cristo em nós, percebemos que carregamos a autoridade de quem já venceu o mundo. As dificuldades da vida são reais. Guerras espirituais, perdas inesperadas, perseguições, rejeições, momentos de dor e silêncio de Deus. Não dá para negar que isso machuca, e muitas vezes até abala nossa fé. Mas João não nos chama para negar a realidade, e sim para lembrar que Jesus é maior que qualquer adversidade. Ele não apenas nos acompanha, mas nos fortalece. Pode ser que você já tenha se sentido esmagado por pressões externas, como dívidas, enfermidades ou crises familiares. E talvez tenha pensado: não vou suportar. Porém, a palavra afirma que, mesmo pressionados, não somos destruídos, mesmo abatidos, não estamos abandonados. A presença de Jesus é o que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir. Essa consciência muda nossa postura diante dos problemas. Em vez de temer,
passamos a enfrentar com confiança. Em vez de viver na ansiedade, encontramos paz. Porque quem está em nós não é qualquer força, mas o próprio Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nos capacita a permanecer firmes, ainda que os ventos soprem contra. E é justamente nesses momentos de fraqueza que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Quando nos rendemos e admitimos que não temos forças, a graça de Cristo nos envolve e nos mostra que a vitória não depende de nós, mas dele. Maior é Jesus em nós, e essa é a certeza que nos faz avançar em fé. Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 21 e versículo 21, que, se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos até dizer a uma montanha: sai daqui e lance-te ao mar, e isso acontecerá. Essa é uma imagem poderosa para nos lembrar que a fé verdadeira tem a capacidade de remover obstáculos aparentemente intransponíveis. O medo paralisa, mas a fé liberta e coloca em movimento o poder de Deus. Quando vivemos guiados pelo medo, perdemos a clareza do que o Senhor já prometeu. O medo nos faz enxergar gigantes, mas a fé nos lembra que temos a autoridade de Cristo. Enquanto o medo nos prende ao passado e às perdas, a fé abre caminho para esperança, restauração e novas possibilidades. O medo diz que é impossível, a fé responde que tudo é possível ao que crê. Na prática, viver pela fé significa confiar em Jesus mesmo quando não vemos o resultado imediato. É continuar orando quando parece que o céu está em silêncio. É tomar decisões baseadas na confiança em Deus, não nas circunstâncias visíveis. É saber que a vitória vem, não pela lógica humana, mas pela soberania de Deus que opera em seu tempo. Essa fé não é passiva, mas ativa. Ela nos move a obedecer, mesmo sem entender. Foi assim com Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia, apenas confiando na promessa. Foi assim com Pedro, que andou sobre as águas ao ouvir a voz de Jesus. Cada passo de fé gera experiências que nos lembram que não caminhamos sozinhos, mas na presença de Jesus. Portanto, viver pela fé é escolher todos os dias entre a paralisia do medo e a confiança no Senhor. A fé gera resiliência, coragem e esperança. O medo pode até bater a porta, mas não precisa dominar o coração. Quem vive pela fé, experimenta paz, alegria e a certeza de que a vitória já está garantida em Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus não se impressiona com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com o coração realmente disposto. Em Salmos e Isaías vemos o chamado para buscarmos ao Senhor de todo o coração, não de forma superficial. Entrega verdadeira é mais do que falar, é viver com obediência e confiança na soberania de Deus. Um coração rendido não significa perfeição, mas sinceridade diante do Pai. Davi é um exemplo disso. Mesmo com falhas, ele tinha um coração disposto a se arrepender e buscar ao Senhor. Deus olhou além dos erros e enxergou a entrega genuína. Isso nos ensina que o que importa não é uma vida impecável, mas uma vida constantemente rendida a Jesus. Muitos vivem de aparências, levantando mãos no culto, mas sem de fato entregar as áreas ocultas do coração. É como alguém que convida Jesus para entrar em casa, mas fecha algumas portas para que ele não veja a bagunça. Um coração disposto abre todas as portas, sem reservas, confiando que a luz e o poder de Deus podem restaurar o que está quebrado. Na prática, ter um coração rendido envolve oração diária, leitura da palavra e decisões de obediência. É dizer sim ao Senhor, mesmo quando é difícil. É abandonar ídolos modernos, como orgulho, status e vaidade, para viver na simplicidade da fé. É estar pronto para ouvir a voz de Deus, mesmo no silêncio, e responder com confiança. Quando entregamos tudo, experimentamos paz, alegria e liberdade que o mundo não pode oferecer. A obediência nos aproxima da vontade de Deus, e a confiança abre espaço para revelação e vitória.
Um coração disposto se torna terreno fértil para o poder de Cristo agir, trazendo restauração em áreas que antes pareciam perdidas. Nem sempre as respostas de Deus vêm como esperamos. Muitas vezes, elas chegam na forma de perdas ou situações difíceis. À primeira vista, parece abandono, mas, na verdade, é parte do cuidado do Senhor. Ele, em sua soberania, enxerga o que não conseguimos ver e prepara caminhos que nos conduzem à vitória. O não de Deus pode ser tão poderoso quanto seu sim. Quando ele fecha uma porta, é porque deseja abrir outra ainda maior. Quantos testemunhos ouvimos de pessoas que choraram diante de uma perda, mas depois perceberam que o Senhor estava livrando de algo pior? A obediência nos ajuda a confiar mesmo quando não entendemos. Essas provas não têm o objetivo de nos destruir, mas de nos fortalecer. É nas dificuldades que a fé se torna real, e no silêncio de Deus que aprendemos a confiar no seu tempo perfeito. Em Isaías, capítulo 55 e versículo 8, lemos que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele sabe exatamente o que precisamos, mesmo quando discordamos dele. Na prática, isso significa aprender a descansar. Quando algo não acontece como planejamos, em vez de murmurar, podemos orar: Senhor, eu confio na tua vontade. Essa atitude nos tira do peso da ansiedade e nos coloca debaixo da paz que somente a presença de Jesus pode dar. A confiança abre espaço para revelação e esperança renovada. Portanto, as perdas e provas podem ser instrumentos de restauração e libertação. É através delas que descobrimos que Deus continua no controle, ainda que tudo ao redor pareça fora de ordem. O poder de Deus se revela não apenas em milagres visíveis, mas também no sustento diário, que nos mantém firmes até que chegue a vitória. A presença de Jesus não é apenas um conforto, mas uma força transformadora. Ele nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece silencioso. Estar na presença de Cristo traz paz ao coração inquieto, alegria que não depende de circunstâncias e restauração onde houve dor. Ele é a fonte de liberdade que nos liberta de medos e ansiedade. Quando buscamos estar perto de Jesus, começamos a perceber mudanças internas. A fé se fortalece, a esperança se renova e até mesmo as pequenas decisões passam a refletir a luz dele. Cada momento de oração se torna oportunidade de experimentar o poder de Deus em ação, trazendo clareza e confiança, mesmo em meio a provas. A presença de Cristo também nos oferece cura e consolo. Ele transforma lágrimas em aprendizado e perdas em lições que moldam nosso caráter. Não importa o tamanho da tribulação ou a intensidade da dor. Quando permanecemos nele, encontramos alegria e confiança para seguir em frente, certos de que ele está operando, mesmo quando não vemos. Praticamente, podemos cultivar essa presença diariamente por meio da oração, leitura da palavra e momentos de silêncio para ouvir sua voz. Pequenos hábitos como agradecer, louvar e meditar na Escritura mantêm o coração conectado, abrindo espaço para revelação e renovação. Cada gesto de entrega fortalece a fé e demonstra um coração disposto. Portanto, Jesus não é apenas alguém em quem cremos, mas aquele que transforma vidas. Sua presença nos conduz à vitória, restaura relacionamentos, cura feridas e nos oferece liberdade completa. Ao vivermos conscientemente com Ele, descobrimos que a alegria e a paz são frutos de uma relação íntima e contínua com o Senhor. O Senhor nos chama a desabafar para Ele, sem reservas. A vida cristã não é apenas sobre conhecimento, mas sobre entrega e rendição completa. É na decisão de seguir a Cristo que experimentamos verdadeira liberdade, paz e alegria. Ele é o único capaz de satisfazer a alma e trazer salvação eterna. Viver rendido significa abandonar o medo e os ídolos modernos que ocupam nosso coração. Pode ser orgulho, controle,
vaidade ou até relacionamentos que nos afastam de Deus. A obediência diária e a entrega sincera são os caminhos para experimentar o poder e a presença de Jesus de forma real e transformadora. A decisão de render-se exige coragem. Nem sempre é fácil abdicar do que julgamos necessário, mas a recompensa é incomparável. Quando confiamos totalmente na soberania de Deus, cada passo se torna guiado pela fé. A vitória não é medida apenas por conquistas externas, mas pela transformação do coração em Cristo. De fato, podemos começar dizendo sim a pequenas mudanças diárias. Orar com sinceridade, obedecer a palavra, perdoar quem nos feriu e priorizar a presença de Jesus em nossas rotinas. Cada ato de entrega fortalece a fé, aproxima-nos da revelação divina e abre portas para restauração em todas as áreas da vida. O chamado é urgente e amoroso, não adiar a decisão. Jesus deseja habitar em nossos corações plenamente, guiar nossas escolhas e nos dar coragem para enfrentar qualquer adversidade. Um coração rendido é fértil para milagres, experiências sobrenaturais e um relacionamento contínuo e íntimo com o Senhor. Chegamos ao fim desta mensagem, mas a transformação não termina aqui. Agora é o momento de colocar em prática tudo o que aprendemos sobre confiar no poder de Deus, viver pela fé e render nosso coração a Jesus. Cada decisão que você toma hoje pode abrir portas para vitória, liberdade e alegria em sua vida. Quero te desafiar. Reflita sobre o que mais pesa no seu coração neste momento, onde você precisa confiar mais, entregar mais, orar mais. Escreva nos comentários sua experiência, sua oração ou seu pedido, e vamos juntos celebrar cada passo de fé e esperança que Deus está realizando em sua vida. Se esta mensagem tocou você e trouxe luz ao seu coração, não guarde somente para você. Compartilhe o vídeo com amigos, familiares ou alguém que precisa ouvir que maior é Jesus em nós e que mesmo no silêncio de Deus, a presença do Senhor traz restauração e paz. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma palavra de esperança, revelação e orientação espiritual que publicamos aqui para fortalecer a sua fé todos os dias. A sua participação faz diferença e queremos caminhar juntos nesta jornada com Jesus. Lembre-se, cada comentário, cada compartilhamento e cada passo de entrega é uma semente de vitória. Que a luz, a paz e a alegria de Cristo estejam sempre com você, guiando seu coração e transformando sua vida.